E a gente tá tendo um negócio que me incomoda demais. Me incomoda demais. Eu não sei se é que eu tô ficando velho. Também tem esse lado, que eu tô ficando velho. Mas a gente tá tendo um movimento, inclusive de vários educadores, influenciadores, que falam o seguinte: olha como que era a escola. Escola hoje não serve para nada. Ou então fala assim: é importante a gente mudar o jeito de ensinar e começar a usar mais tecnologias. Cara, a gente não tem que fazer inclusão digital sem uma inclusão prévia cultural. Temos que ter uma inclusão cultural. No momento em que a gente tem uma audiência, a gente tem os Enzos, as Valentinas, todo respeito aí a essa geração nova, que já nasce tudo à distância de um clique. Ou a criança, hoje eu vi uma coisa assustadora esses dias, uma criança de 2 anos de idade viu uma tela do aeroporto e não era um anúncio, não era realmente um tablet. E a criança estava querendo interagir com aquilo, porque é o que ela aprendeu a fazer. Só que o problema é que essas pessoas estão ficando com a mente cada vez mais acelerada, cada vez com menos paciência. Tem uma ideia? Tem uma parte da nossa memória chamada memória operacional, que é a nossa memória temporária, que a gente usa para o dia a dia. Tem uma parte dessa memória que está agora ficando dedicada a esperar a notificação. Sim. E por que a gente fica com ansiedade usando internet e redes sociais? Porque essa parte fica esperando notificação o dia inteiro. E se não tem, a gente se frustra. Não, e o pior é que... Ou você tem a negativa, é pior ainda. Pior. Né? Não, e o pior é que tem uma coisa que existe no cassino. Existe coisa do cassino que existe na rede social, que é o chamado reforço intermitente. Por que você acha que alguém fica viciado no cassino, por exemplo, naquele negócio de... na roleta. Roleta, ou até mesmo bingo, caça-níquel. Não é porque a pessoa perde. Por exemplo, eu vou contar a minha experiência, eu estava dando uma palestra em Las Vegas, numa convenção de hipnose. Nossa. Chique, né? Chique. Ele deu uma carteirada. Posso ir no banheiro rapidinho? Não, peraí que eu tenho um teste. Tá. Peraí que eu tenho teste. Vai lá. Mas aí eu tava dando a palestra. Aí o colega meu chegou assim: vamos pro cassino? Eu falei, cara, eu acho cassino chatão. Eu gosto de jogar poker, porque poker tem estratégia. Mas eu falei assim, vamos ver. Cara, eu falei assim, ó, vou reservar um dinheiro. De sorte e azar você não gosta. Eu não curto, mas eu falei assim, eu vou reservar um dinheiro que vai ser o dinheiro do cassino. Né? É igual quando a gente sai em uma grande cidade, tem o dinheiro do ladrão. Todo mundo tem o dinheiro do ladrão, né? Tem o dinheiro que é o dinheiro de verdade e o dinheiro do ladrão. Estratégias, né? Streetwise. Aí eu tava lá. E eu vou jogar $30, sei lá. Eu tinha separado 30, numa época que o dólar não custava R$10.000, né? Enfim, não era tanto igual hoje. Aí eu separei lá, sei lá, $30, $40, coloquei lá naquele negócio, o dinheiro sumiu. Falei, cara, não vou jogar esse negócio nunca mais na minha vida. Coisa horrível. Porque se eu tivesse me divertindo, por exemplo, eu entro no campeonato de poker, cara, eu vou ficar a noite toda jogando. Eu vou ficar me divertindo a noite toda, mas o negócio sumiu assim. Aí, um colega meu foi e ganhou. No momento em que ele ganha, chama reforço intermitente. O que é reforço intermitente? Você tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue. Inclusive, isso que está por trás do relacionamento abusivo. Você tenta, não e consegue, do Candy Crush. tenta, não consegue. No Candy Crush, sempre. No momento que você consegue, a quantidade de dopamina que é liberada é gigantesca. É gigantesca. Aí a pessoa fica viciada, porque ela pensa, ó, minha sorte mudou. Agora vai dar tudo certo. Aí ela começa a apostar cada vez mais e fica querendo sempre recuperar. Esse sentimento, esse momento. E na verdade, ela sempre vai ganhar. Não, tipo, não é que ela vai conseguir recuperar. Alguma coisa ela vai ganhar, só que esse alguma coisa sempre é insuficiente em relação a tudo que ela gastou para ganhar. E ela vai ficando cada vez mais endividada, cada vez mais endividada. É a mesma lógica por trás do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, seja feito por homem, seja feito por mulher, é aquele abuso psicológico, né? Que a pessoa se sente presa. E às vezes nem é só amoroso, né? Tem Não, um relacionamento até abusivo familiar, amizade. amizade de Tem trabalho, vários, tudo. tem vários. É aquela pessoa passiva-agressiva, por exemplo, né? Que só dá cortada, aí dá um elogiozinho ou trata bem. E aquilo serve de reforço para, nossa, realmente mudou, agora estamos tratando bem e tudo mais. E aí depois tem aquele tanto de comportamento ruim. Esse reforçamento intermitente, que a pessoa receber esse reforço de vez em quando, é o que tem na rede social. A pessoa checou uma notificação, não era nada, checou, não era nada, checou, era até uma notícia ruim, checou... Pô, Era um elogio. agora é um elogio. Era uma mensagem legal. Era uma mensagem legal. E aí a pessoa começa a ficar conectada
com essa expectativa de que Da mensagem legal. alguma notícia boa vai surgir. E aí isso vai gerando uma necessidade de validação social, cara, que é muito ruim. Então, eu não acho que a gente tem que colocar mais tablet na escola. Essa ideia de colocar tablet na escola eu acho terrível. Eu acho que a gente colocar livro, caneta. Eu não quero parecer um cara retrô. Não, mas no momento em que os adolescentes... Você tem uma ideia? Fui dar uma palestra uma vez, estava explicando o problema de rede social. A pessoa falando que a única coisa que ela lê na vida é o feed do Facebook. Ela não lê mais nada. Então, o marido da Gretchen estava falando sobre isso quando ele estava aqui. A gente se encontrou lá embaixo e ele trabalha com neurociência e tudo mais. E ele falou que existem pesquisas de que a projeção é que as pessoas dessa geração fiquem com Alzheimer mais cedo do que os idosos. Que a gente tenha Alzheimer porque a gente não exercita a memória. O celular faz tudo por nós, a máquina faz tudo por nós. A gente não escreve mais. Então, ele disse que provavelmente alguma outra, se não for Alzheimer, alguma outra doença de memória, a gente vai desenvolver mais cedo. E o pior é que vai gerando uma geração que não consegue lidar com rejeição, não consegue lidar com o fracasso. Sim. Cara, é impressionante. Você faz uma... Eu estava dando aula, você faz uma correção em alguém, em algo técnico, Se ofende, né? a pessoa, não vou falar que ela ficou ofendida, mas ficou, tipo, chateada no nível que não deveria. Você fica pensando, não, cara, você só errou o negócio. Vou te dar um exemplo, que a gente tava falando disso um pouco antes. A gente fez um Vênus no sábado, aqui. E aí eu tive um debate com a convidada, no sábado. Nós, que estávamos aqui, terminamos o programa rindo, nos abraçamos, ela agradeceu, ela falou, nossa, adorei como é bom a gente ter mulheres assim falando, tem que ter mais isso, mulheres falando, não sei o que, não sei o que. Ela falou, nossa, eu fui surpreendida. Ela falou, eu fui surpreendida, porque eu achava que ia ser só um podcast engraçadinho, cheguei aqui e a gente teve um baita debate, eu consegui falar pra fora da minha bolha, eu tô acostumada a falar como não sei o que, babá. Ela postou elogiando no dia, ela postou no dia seguinte de novo, falando, agradecendo por ter vindo. Lá. Confiram lá que foi o máximo, nosso debate, nananana. As pessoas na internet vieram me dizer assim, nossa, me senti mal com o debate. Nossa, achei desnecessário. Eu falei, então você se sentiu mal sozinha, porque todo mundo que estava lá no debate. Tá, ainda perguntei pra ela, não foi? Foi. Perguntei pra ela quando acabou. Ela falou assim, não, mas foi super respeitoso. Ainda falei, tiveram momentos que foram mais tensos, né? Porque numa discussão, num debate, às vezes você usa de ironia ou um sorriso ali, aí começa uma troca de farpas, cria um climinha. Mas depois foi super, super justo e todo mundo na verdade, no mesmo nível. Gente, e no pós... E aí eu... Foi tudo certo. E aí eu ainda falei pras pessoas, eu falei assim, gente, olha só, os adultos conversam, discordam e todo mundo sobrevive. A vida é assim, tá? Deixa eu avisar vocês. Tá tudo bem, é porque as pessoas estão acostumadas com a bolha. É o Enzo e a Valentina. Então, mas aquilo que a gente tava falando, aquilo que a gente tava falando do algoritmo que facilita e tal, nananana, é porque a pessoa realmente não tá acostumada a conversar com alguém que discorde dela. Ponto. Então, alguém que discorda, necessariamente foi mal educado. Porque discorda. Como você me dá um argumento contra o meu? Você tá doido? Não, e detalhe, é achar que gentileza é chegar num debate. Porque existem pautas centrais que a gente não consegue ficar calado numa conversa. Por exemplo, uma pauta central que me incomoda, além da meritocracia, esse negócio que a gente conversou hoje mais cedo, né? É a questão de pseudociência. Ah, não, mas tem estudos que... Não tem. Ah, então o que eu falei não tem estudos, então? O quê? O que eu falei que o cara... Não falando disso não. Tô falando disso não. Outro exemplo. Eu tô falando outro exemplo. Tô falando de outro exemplo. Tô falando a pessoa chegar assim, ó. Ah, porque... mas tem estudos que mostram que a aura, não sei o que. Cara, não tem esse estudo da aura. Não, mas a vida passada não foi comprovado nada não, cara. Eu não vou deixar de apresentar, ainda que eu esteja num ambiente que eu sei que as pessoas acreditam nisso. Sim. E a gente tem que ir numa conversa, senão vir entrevistar a Globo, cara. Nada contra vocês da Globo, pode continuar chamando, a gente vai, mas é outra coisa. E a gente não pode deixar de falar numa conversa, que é o que é mais legal daqui, é o ambiente assim. Eu falo o que eu quero falar, você fala o que você tem que falar. E vão ter pautas que são centrais que a gente vai falar alguma coisa. E aí tem um filósofo que eu gosto de citar, até citei uma vez no Sacani, que falava o seguinte, palavras são navalhas, mas como eu posso falar o que me convém sem querer ferir ninguém? Podia ser Nietzsche, mas é Belchior. Certo? É Belchior. E palavras são navalhas mesmo, sabe? A gente não pode deixar
de falar o que a gente tem que falar com medo da... Não, para aí, gente. Como assim? Uma coisa é discurso de ódio. Sim. É você chegar assim, vai lá no perfil dela. Sim. Agora, você chegar e ser... Inclusive, isso é coisa tão absurda que eu gosto muito de... Que eu consumo muitos podcasts, né? E, claro que eu não assisto todos os episódios, eu assisto com acordo com o convidado, com o tempo e tudo mais. E tem um apresentador que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani. Aqui tá no Ele veio aqui a semana passada. E ele tomou certos posicionamentos acerca de política. E algumas pessoas ficaram indignadas. Por exemplo, ele trabalhou na Petrobras, enfim, ele viveu certos casos que foram públicos em relação à corrupção e tudo mais. E ele falou desses casos. E algumas pessoas falam assim, nossa, muito me admira, um cientista. Eu falei, cara, que loucura, cara. Como assim que a pessoa um cara tão qualificado, vai falar de um tema que ele viveu, nem precisava ter vivido, mas ele viveu e vai ter uma bolha de pessoas que estão lá falando. E eu até entendo que os cortes favorecem o algoritmo para divulgar o trabalho, mas tem alguns canais de corte que fazem uns cortes assim muito especiais para poder criar treta que não existe e tudo mais. Mas as pessoas deixarem de falar o que tem que ser dito, o que tem que falar, com medo da palavra ferir. Cara, a palavra fere desde sempre. Sim. Mas se a gente não aprender a lidar com essas diferenças, estão de brincadeira, né? Na verdade, você acaba deixando a pessoa mais frágil. Sabe? É tipo assim, se você não ensina o não pra criança na hora que ela quer pegar a massinha e não pode, que ela quer comer a massinha e você fala, não, isso não pode, e esse não pode, ela não vai ser um adulto que vai saber lidar a hora que perde o emprego. Sim. Claro. Porque ele não aprendeu a lidar com o não pequenininho. Não nenhuma. Então, assim... Nada que dá errado, vamos conseguir lidar. Então, assim, o não pequenininho, ele... vai crescendo e vai pro não médio, você vai aprendendo a lidar, e a hora que a vida te vem com um não desse tamanho, você tá preparado pra receber um não desse tamanho. Porque senão, a pessoa vira um adulto que a hora que vê um debate sadio, chilica, porque não consegue lidar com duas pessoas conversando. Que grosseria, discorda. que baixaria. Que grosseria. E como Por quê? que eu Porque vou dei minha ser opinião? amigo só de quem concorda comigo? Que amizade chata. Não, pelo amor de Deus, Deus me Amizade livre. chatona. Deus me livre. Deus me livre. Eu falo com todo mundo, eu converso com 50 tons de cinza sempre. Quero Não, continuar eu sou muito assim. amigo do Vitor. Tem várias pautas que a gente discorda. Aí o Vitor, não é amigo. Por quem te disse? Não, isso? não é amigo, não. Ó, o que você vai me explanar aí. Não é isso. Continua, prossiga. Eu não sou amigo do Vitor porque ele concorda com tudo que eu falo, não. Não, com certeza não. Sim. Pelo amor de Com Deus. certeza não. E é curioso como se busca tanto isso, mas Mínimo, né? Mas eu vejo isso Certeza. como uma proteção de uma ideia que não está bem estabelecida. Porque eu digo assim, eu tenho tanta certeza a respeito do que eu penso que eu me incomodo zero de conversar com alguém que discorde de mim. Porque, assim, o máximo que vai acontecer é ninguém convencer ninguém. E ótimo. Sim. Mas eu tenho tanta certeza que eu não tenho medo de conversar. A pessoa pode vir e discordar de mim de A a Z, que eu vou ter argumento de A a Z e vamos embora sorrindo cada um pra tua casa. A pessoa que tem medo de dialogar, que não aceita conversar e que tem medo... É porque ela não tá certa das próprias ideias. Então ela tem medo de conversar, porque ela vai colocar as ideias dela e ela vai ser refutada e ela tem medo de conversar. E aí, que mundo merda é esse, então? Que a gente não consegue conversar e questionar, porque é só aí que a gente aprende, né? Sim. Porque se eu dou um argumento meu e você dá o melhor, eu falo, opa, peraí. De fato, isso eu não tinha pensado ainda. Caramba. Mudou, Caramba. Agora, se eu for embora achando que os meus argumentos foram melhores, ótimo, ok. Vamos pra próxima conversa. Nada muda. Amanhã é outro dia. Sim. Conheceremos outras pessoas e teremos outras conversas. O que não significa que não podem surgir pessoas aqui que são mal educadas e que ofendem. Claro, que provavelmente claro. surgiram algumas pessoas Mas assim. sim. Quero saber os nomes dos bastidores, com certeza. Não tivemos. Mal Do educados? quê? Não chegaram, Mal que chegaram educado? ofendendo. Chegou, não. Não, eu tô perguntando, eu realmente não sei. Não, Não, com ofensa não, porque senão ao vivo eu não teria passado pano. não. não. Daquela cortadora É. já. Pô, chega com ofensa, tá maluco, irmão? Não, só É. perguntando, porque o Flow já teve muita história né, de É. pessoa que não foi bem educada e tudo mais. Já rolou Sim, umas sim, tretinhas sim. lá. É, mas a gente não. Sei lá, eu acho que a gente tem que ter mais maturidade. Você sabe que... Lembra quando tiraram o número de likes do Instagram? Lembra disso? Eu fiz uma publicação no dia, tá lá até hoje no meu Instagram. É uma publicação que é um fundo preto e só um coraçãozinho assim, escrito
muito like. E eu fiz uma publicação falando sobre isso, que eu disse assim, eu entendo, porque a explicação que foi dada por eles é que tinha muita gente se cobrando o like quando posta, porque não tem X número de likes, a pessoa fica depressiva e lá. E começa a se comparar com um amigo que tem mais like. E aí eu falei, entendo, ok, mas isso é um sintoma. Vocês entendam que vocês estão tratando a febre, vocês não estão tratando a doença. A doença é outra. Sim. Se você tem uma geração que está movendo a sua vida por like do Instagram e você tira o like do Instagram, você está tratando a febre. A doença é muito maior. Sim, com certeza. Eu entendo isso como ação imediata para resolver, sei lá, números de suicídio ou o que quer que seja. Eu entendo, ok. Mas não é essa... Não é este o nosso problema. Não pode ser essa a única atitude. Exato, é assim. Então, agora é opcional. Agora deixar ou não. Deixaram opcional. Mas Se você assim, quiser. cara, se isso está acontecendo, é porque a gente está criando cristalzinhos. Então a gente precisa parar de criar os cristalzinhos. A pessoa precisa ter acesso até o que dói pra ela criar casa. É claro que eu não tô falando pra você pegar uma criança e meter não. Você sabe? Sim. Mas Não, mas é coisa assim, aquele negócio de... Não, me dá... Não, na volta mamãe compra. Não, mamãe não vai comprar. Sim. Minha Não mãe vai sempre comprar. fazia Sim. isso. Quando der pra comprar, eu vou comprar. Hoje eu não vou comprar. Acabou. E não tem aquela na volta a gente passa porque vai iludir a criança. Fica esperando. Só porque a criança pode dar eu lembro com não. uma vez que a minha mãe tava em casa e aí eu tinha comprado biscoito pra minha filha. Minha filha veio e falou assim, mãe, quero bolacha. E eu falei, tá no armário. E aí a minha pequenininha, né? Aí ela foi pegar. Aí minha mãe fez assim, ai, que dó. Pega pra ela. Eu falei, mas por que dó? Eu não tô falando pra ela escalar uma montanha, matar um urso, arrancar a pele, vender no mercado negro e comprar um pacote de bolacha. Eu já fui, eu já trabalhei, comprei a bolacha está no armário, no lugar onde ela alcança, onde não tem nada de perigo a ela, eu tô pra ela ir buscar. Tá tudo bem, não é que dó. Ela pode abrir o armário e pegar o pacote de bolacha e se lascar pra abrir o pacote de bolacha, sabe? Deixa aí um pouquinho, sabe? Então, eu sou muito disso, assim, tem que... Deixa eu criar uma casca, né? Cara, vai. Isso não vai ser fácil. Não vai mesmo. Mas também arrumar emprego não é fácil. Lidar com as pessoas não é fácil. Você pegar um transporte público não é fácil. Nada é fácil. Eu vejo que tem um negócio. Pois é. Parece que tem uma certa cultura do tipo assim. Cara, eu discordo de você. Tem que morrer. Você tem que morrer. Você que fala diferente do que eu penso. Você não pode existir uma pessoa no meu mundo falando assim. Que faz um link direto com o que a gente estava falando no começo desse episódio da teoria das bolhas. Sim. Que é os machinhos loucos que se encontram com os machinhos loucos. Né? E eles vivem um universo de machinho louco que eles acham que aquele é a bolha. E qualquer pessoa que fala, não, cara, as mulheres não são isso aí, não. As mulheres são da São hora, alienados. Tal. São então, gados e aí você tem alienados. que bater nesse cara. Tipo, não, bate nesse cara, cancela esse cara, crucifica ele e tal. E é exatamente o que o Alberto falou. Não tem uma maturidade mínima para você conversar com alguém que discorda de você e até o discurso ele não existe. Por exemplo, eu e o Alberto, a gente já discordou de várias coisas. Mas quando a gente vai apresentar a discordância, não é assim, Alberto, seu bosta. Isso aqui, Vitor, seu bosta. Pô, a gente cara, imaginava que fosse assim. Não é, cara. Droga, Não cara. é. Não é. Que de vez decepção. em quando mas geralmente não é. Eu chego pra ele assim, Alberto, cara, eu acho que não é bem pra aí não. Parará. Aí ele fala, não, Vitor, eu acho que não, porque assim... Então, a gente sempre vai com aquele diálogo assim, ninguém tem a certeza de nada, então a gente tá querendo, assim, jogar ideias contra ideias. Sim, né? sim. E... Até porque você pode não respeitar a ideia, mas você respeita a pessoa. Com certeza, Sim. com certeza. Então, eu acho que esse é o básico, Não, cara, sabe? Eu não tenho isso que é muito. desmerecer você. Isso é muito. Essa ideia, Sim. eu acho uma merda. Sim. Mas você é um cara legal pra caralho. Então vamos debater a tua ideia, não vamos você. conversar. E tava tendo uma coerência essa sua ideia aí. Então Sim, eu sim. respeito o a seu tua argumento. coerência. Exato. É por isso que a gente gosta... E é aquela coisa, né, cara? Eu acho que é muita coisa relacionada. A pessoa, às vezes, tem um ego muito frágil e ela se apega na ideia para sobreviver. E aí a ideia vira a pessoa. Não tem um ponto onde termina a ideia e onde começa o Vitor, né? É igual, por exemplo, eu tô fora daqui. Alguém chega e fala assim, o que eu tô pensando? Eu falo, cara, eu não sei. Eu tô tomando um bagulho top aqui e tal. Tipo, eu não tô nem pensando nisso, eu tô em outro rolê. Então, você tem que separar o que é a ideia, o que é a pessoa e o momento do debate. E claro que, como o Alberto falou, isso impede alguém de chegar aqui bem mal educado, uma pessoa que vai chegar fazendo aqui bravatas, ofensas, não impede. Mas o diálogo, a forma como você coloca... Impede porque vocês vão cortar o cara na hora. Mas a forma que você coloca a ideia, eu acho que... E entra no que a Cris falou. Quanto menos eu fizer isso, de confrontar a minha ideia com outro, menos eu vou ter essa habilidade social. Sim.
Porque eu vou ter aquela fragilidade de tipo assim, quem discorda de mim, ou eu choro, ou eu bato. Ou eu fico com raiva e choro de raiva. Sim. Você vê muito jovem assim. Cara, às vezes, tipo assim, hoje não mais, mas quando eu era professor de teatro, eu era professor do 9º ano. Toda vez eu pegava, todos os anos eram 9º anos. Então era molecada ali de 13, transição dos 13 pro 14. Essa idade é... Cara, era bizarro a criançada. Acontecia coisa pequena, tipo assim, tá jogando futebol, aí um encostou no braço do outro. Tinha ali um momento físico de agressão, aí um ia pro canto e os dois choravam. Eu falava, cara, que louco. Eles descarregaram a emoção, eles vão pro canto, se arrepende e chora, sabe? Claro que a cabeça do jovem ainda tá se formando, tem muita coisa confusa nessa idade, né? E aí fica confuso, não sabe o que fazer, daí chora. Não sabe o que fazer, porque ele não passou por aquilo várias vezes. Quando você fala assim, vamos colocar o pessoal pra jogar bola, fulano. Ah, não, fulano vai jogar, não vou jogar. Porque se eu jogar... Não, mas aí que é legal, porque se você jogar, você vai ver. uma geração que não sabe lidar com qualquer tipo de Não sabe lidar com a afronta. Com a Sim. afronta. A afronta eu cancelo, ou eu destruo, faço um assassinato da sua reputação pública, ou eu vou lá e, tipo assim, crio o nosso movimentinho aqui pra te atacar. Sim. E no fundo, é tudo um bando de imaturo, cara. Que vão sair pra vida, Sim. e é o que eu falo. Daí vai sair médico, advogado, lojista, tudo imaturo. E um desses caras vai estar no trânsito um dia, vai tomar uma fechada, e aí? Entendeu? Não sabe reagir. E vai reagir talvez com violência. Entendeu? Eu vou dar outro exemplo muito bobo, mas quando eu comecei a querer ser DJ, e eu trabalhava como cantora numa produtora de eventos, então tinha todo o equipamento ali à minha disposição. E aí surgiu a oportunidade de eu tocar como DJ. Aí eu falei pro meu chefe, cara, eu quero aprender a ser DJ. Você me ensina a tocar? Você me ensina a operar? Ele, claro, te ensino. Primeira aula. Aqui, tudo que pode dar errado numa festa. Eu comecei a aprender a ser DJ com todos os problemas que podem acontecer. Se eu tivesse sido só como, você vai tocar, você vai aprender aqui e fazer os truques, Show. eu não saberia lidar com o problema, porque você tá numa festa sozinha com 300 adultos olhando pra sua cara e uma caixa para de funcionar. Eu quero ver se você vai ter estabilidade psicológica pra tocar uma festa e ainda arrumar o problema sozinho. Sim. Então, eu comecei literalmente uma profissão Resolvendo problemas. resolvendo todos os problemas Numa possíveis. dessas, eu penso igual a Cris. A gente tem que tentar ser, não é ser aquele otimista tonto. Ai, mas tá tudo bem. Não, é ser o otimista realista, que é o do copo meio cheio. Sim. O Aaron Beck, que inclusive faleceu recentemente. Foi. Cara. Eu Tem fiquei sabendo. uma 2 semanas. Faleceu agora. O Aaron Beck aí, um dos principais desenvolvedores da terapia cognitivo-comportamental, né, e psicólogo renomado. Ele fala, quanto menos eu me exponho a determinado estímulo ansiogênico, seja uma discussão, um debate, falar em público, voar de avião, mais domínio aquilo tem sobre mim. Né? Aí eu tenho uma teoria que é minha, que é como se fosse assim, eu tenho um recipiente de emoções que eu sinto negativas sobre aquela tarefa. Vamos supor que é voar de avião, ou fobia de gato. Muita gente tem fobia de gato. O Alberto já tratou, inclusive, várias pessoas com fobia de animais. Cuidado que eu tô começando a falar meio torto já. Tá nada, tá bem. Quanto tá bem. menos eu interajo com Tem o mais gato... 52 tem garrafas de onde dessa veio ainda. essa. Vamos imaginar o seguinte, Comprem ó. mesmo, patrocina Eu vou fazer, ó, cara, eu vou fazer um patrocínio Felipe Mid, inteligente. hidromel. ó, se Felipe liga. Mid, hidromédio. Vou fazer um patrocínio inteligente, por Hidromédio. favor, Albertinho. Essa garrafa tava cheia, né? Imagina que isso aqui são as vezes que eu me exponho ao meu estímulo ansiogênico. Por exemplo, medo de gato. Cada vez que eu não me exponho ao medo de gato, essa garrafa continua cheia. Sim. E elas são as emoções negativas que eu possuo sobre a experiência de ficar perto de um gato, passar a mão num gato. Enquanto eu não colocar isso aqui, isso aqui vai continuar cheio. Então, cada vez que eu fujo da experiência, a quantidade de potencial que eu tenho de emoções negativas sobre aquilo continua ali. Sim. Então, quanto mais eu me exponho a algo que eu tenho medo, menos medo eu tenho daquilo. Ou seja, Sim. quanto mais você se relaciona com o gato, mais bêbado você fica. A Brugge, né? Ou seja, quanto mais eu me relaciono com o gato, É que nem mais copo meu cheio fica. Mais cheio meu copo fica. Já tá começando a fazer E efeito. o homem da máquina, E da o- máquina do homem. Agora, se o Felipe Mid quiser patrocinar Como a Mente Funciona, só tem 20 mil inscritos, mas a gente aceita. Né? Patrocínio Olha aí, Metadata caramba. Podcast, então a gente tá toda Ô, Felipe Mid, segunda-feira lá vamos falando, galera, nessa. pelo amor Vocês de Deus. amam, né? Mas a ideia é essa, assim, se você se sente muito frustrado com ideias contrárias, se exponha mais a ideias contrárias, então. Sim. Muito mais. Até que isso não faça efeito em você. Sim. Né? Até porque é só isso que vai te fortalecer e fortalecer seus argumentos, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa tem um argumento muito bom, mas a falta de tato social faz ela não ter um meio termo, por exemplo, de autocontrole entre 0 a 100. A gente vê muito isso quando você vai começar, por exemplo, a ver estudos de casos de terapia cognitivo-comportamental. O cara, ele é bem sucedido tal, mais de 20 anos de idade, e ele não tem, por exemplo, autocontrole mínimo entre uma rejeição amorosa. Então ele tem o 0,
que é a pessoa gosta de mim. E a outra resposta, quando a pessoa não gosta, é eu bato nessa pessoa. Ele não tem um meio termo, sabe? Ou Sei. a pessoa gosta de mim ou eu tô batendo nela. Então, se exponha mais a ideias afrontosas, tenha o tato social, porque muitas vezes o seu argumento é bom, você não consegue socialmente se relacionar com ele ou com uma ideia diversa, né? Sim. Que é o básico de qualquer relacionamento. Eu quero A, você quer B, eu quero rosa, você quer vermelho, vamos conversar. chegar no meio termo, né? Eu quero verde, você quer azul, vamos chegar num ciano. Então aqui, vá, tá. Né?